Se você sente que trabalha e o dinheiro simplesmente desaparece, essa série é para você. A maioria das pessoas acha que o orçamento é planilha chata, é cortar tudo que dá prazer, é simplesmente deixar de viver. Mas a verdade é outra. Orçamento não é sobre cortar ou deixar de viver, é sobre ter clareza para os seus objetivos. E nesse vídeo e nos próximos eu vou te mostrar como organizar a sua vida financeira, sem trauma, sem terrorismo, sem complicação. Você vai aprender isso na paz, na boa e de uma maneira sustentável, porque ninguém constrói patrimônio sem base. O orçamento é a base. Bem-vindo ao terceiro vídeo da série Orçamento Sem Trauma. Talvez esse seja o vídeo mais importante da série. Por quê? Porque hoje você vai aprender um método muito eficiente para você organizar a sua vida. Se eu te dissesse que você pode organizar toda a sua vida financeira usando apenas 3 blocos simples, sem planilha complicada, sem regra engessada, sem precisar anotar cada cafezinho, apenas 3 categorias que direcionam todo o seu dinheiro. Hoje eu vou te ensinar o método 3 blocos. Rodrigo, o que é isso daqui? É a pirâmide de Maslow? Não. É o chapeuzinho do Harry Potter? Não. Vem comigo, fica até o final desse vídeo que você vai aprender. Esse é o método que eu utilizo para explicar orçamento de forma simples, aplicável e sem trauma no dia a dia do brasileiro. No primeiro vídeo dessa série eu expliquei por que tantas pessoas fogem do orçamento, tem aquela energia negativa em relação a fazer orçamento. Porque o modelo tradicional foi construído em cima de restrição, culpa e controle obsessivo. E no segundo vídeo da série eu expliquei algo fundamental, que o orçamento não é planilha. Planilha é apenas uma ferramenta. Orçamento é direcionamento consciente da renda. Mas isso levanta uma pergunta importante. Eu vou direcionar minha renda para onde? E é exatamente isso que você vai aprender nesse método 3 blocos hoje. Em vez de transformar a sua vida financeira em dezenas de categorias, aquela coisa bagunçada, é isso, aquilo, o método 3 blocos simplifica tudo em 3 grandes áreas da vida. E 3 perguntas básicas ali para a gente começar. O que mantém a sua vida funcionando? O que melhora a sua vida hoje? E o que constrói a sua liberdade no futuro? 3 perguntas, elas organizam todo o seu dinheiro. Primeiro aqui, primeiro bloco 1, que é a base, é o bloco essencial. É a vida essencial. Aqui entram todos os gastos que mantêm a sua vida funcionando. Por exemplo, moradia, alimentação, transporte, saúde, contas fixas e educação. Educação básica, ou seja, é aquilo que você precisa pagar para que sua vida continue operando normalmente, né? São as coisas básicas. Uma forma simples da gente pensar é, por exemplo, se a sua renda caísse amanhã, isso aqui precisaria ainda existir. Não dá para você cortar, é o básico, é o necessário. Mas existe um ponto muito importante que quase ninguém explica, que é o autoconhecimento antes do orçamento. É o passo antes de entender toda essa sua base, né? Antes de você organizar em números, você precisa organizar valores pessoais. O que faz sentido para você? Porque o que é essencial para uma pessoa pode não ser essencial para outra pessoa. Por exemplo, algumas pessoas preferem morar em um apartamento maior, em um lugar mais nobre, algo mais caro, e outras preferem morar em um lugar mais simples e viajar mais, né? Algumas pessoas priorizam conforto, segurança, estabilidade, outras priorizam experiências, liberdade e também mobilidade. Então, antes da gente montar qualquer orçamento, a gente precisa se perguntar o que é realmente importante para mim, do que eu não abro mão, né? O que me traz uma qualidade de vida. Por exemplo, questão de academia. Tem gente que, paga 600, 800 reais numa academia, porque a pessoa vai lá todo santo dia, treina 1, 2 vezes por dia e gosta daquilo. Outras pessoas acham um absurdo esse valor, mas mais uma vez é o que faz sentido para cada um, né? E esse precisa ser um diagnóstico interno para você, porque senão o orçamento vai virar prisão. Se você copiar algo engessado de outra pessoa, não vai fazer sentido e aí você não vai fazer, que nem eu falei no vídeo 1. Então, com esse diagnóstico, o orçamento ele vira uma estratégia de vida. E aí a gente passa para a parte do bloco 2, que é justamente estilo de vida, né? Que é a nossa vida desejada. Aqui entram todas as coisas que melhoram a sua qualidade de vida. Por exemplo, restaurante, lazer, streaming, academia, viagens, hobbies, upgrades de consumo. Você quer trocar de casa, você quer trocar de carro. Mas aqui existe um erro muito comum. Muita gente acha que isso é supérfluo, mas não é. Eu mesmo já achei isso em determinado momento da minha vida.
né? Depois que eu comecei a entender que isso é parte da vida, o problema não é ter esse bloco aqui, a gente não pode fazer com que isso aqui deixe de existir, não é sustentável. O problema é não ter consciência dele, né? E o método 3 blocos não diz que você precisa cortar tudo. Ele simplesmente fala assim, olha, escolha conscientemente o que vale a pena para você. E mais uma vez, o que vale a pena para você pode não valer a pena para outra pessoa. E aí a gente vai para o terceiro bloco, que é o futuro financeiro, né? Aqui entra tudo que você constrói liberdade no longo prazo, né? Por exemplo, reserva de emergência ou reserva de oportunidade, investimentos, previdência, quitação de dívidas, construção de patrimônio. Esse é o bloco que protege a sua vida financeira e é extremamente importante, porque existe uma regra muito dura na vida financeira. Se você não paga pelo seu futuro hoje, seu futuro cobra juros depois. Isso é uma verdade. Por exemplo, a gente pega a questão do INSS. Se você não planeja a sua aposentadoria agora, você vai mesmo depender do Estado daqui a alguns anos por causa disso. Como tem gente que agora está dependendo nesse momento, pessoas estão sendo prejudicadas porque não se planejaram lá no passado, né? Às vezes nem tinham conhecimento sobre isso. Então, sem esse bloco, a pessoa fica presa em um ciclo, né? Esse bloco de construção financeira, a pessoa ganha, gasta e nunca constrói patrimônio, nunca sai do lugar. E para a gente entender um pouquinho a lógica desse método, né? O método ele organiza ali, o método 3 blocos, ele organiza a vida financeira em uma ordem lógica, né? São 3 gavetinhas que seguem uma lógica. Primeiro, a vida essencial, que é a base, é aquilo que mantém a nossa vida funcionando. Depois é o nosso estilo de vida, a vida desejada. E obrigatoriamente a gente pensa no futuro. E o erro da maioria das pessoas é inverter essa ordem. Elas gastam tudo no presente. E investe o que sobra, se sobra. Mas aí nunca sobra. E aí que está o problema. E esse método resolve essa questão trazendo estrutura, uma estrutura lógica, né? E quando você entende esse modelo, o orçamento deixa de ser uma lista de proibições. Ele vira um sistema de escolhas conscientes. Você passa a saber onde o seu dinheiro está indo, o que realmente importa para você e quanto está sendo direcionado para o seu futuro. Fica mais fácil de viver assim, você consegue se planejar melhor, você consegue ver sentido na sua construção orçamentária. E no próximo vídeo dessa série eu vou te mostrar ainda algo mais prático, como que a gente aplica esse método na prática, tá? Com percentuais que você pode ajustar na sua realidade. E se você quiser organizar sua vida financeira sem trauma, acompanhe até o final.